Então, boa tarde a todos. Eu estava aqui a dar mais um minutinho antes de começar a conversar convosco, mas estas coisas do online são sempre um bocadinho difíceis que nós não vemos os rostos do outro lado. Gostava de vos agradecer estarem presentes hoje nesta conversa informalíssima, que traz um bocadinho aquilo que é a nossa forma de ver a pós-graduação de Hospitality Management, que vai ser lançada agora em novembro, e à qual nós quisemos trazer um bocadinho de provocação, porque queremos alargar um bocadinho o âmbito da pós-graduação de gestão hoteleira e da área técnica da gestão hoteleira para as outras áreas empresariais, porque a gestão hoteleira não se aplica única e exclusivamente àquilo que é a gestão dos hotéis, ou das casas de eventos, ou dos espaços para realização de eventos, ou dos parques de campismo, ou seja, dos equipamentos no âmbito turístico. A gestão hoteleira cada vez mais é necessária por ser profissional e por poder tirar a maior rentabilidade, quer da receita, quer do custo, nas empresas. E há muitas áreas empresariais onde nós já estamos a trabalhar nesta área. Os hospitais é um deles. Alguns hospitais já contratam gestores hoteleiros para esta sua área, muito relacionada normalmente com a área alimentar, mas é um bocadinho disruptivo. Nós pensamos um bocadinho nos gestores hoteleiros na parte hospitalar. Trouxemos dois convidados que eu agradeço imenso que tenham estado aqui e que tenham aceito o convite da Católica para nós podermos conversar um bocadinho mais, a doutora Margarida França e a doutora André Templo Sardinha, que vão conversar um bocadinho e a quem eu pediria que me dessem um bocadinho a perspectiva do que é que nos separa e do que é que nos une. Portanto, não sei se eles podem entrar já agora em linha, e eu estou aqui um bocadinho perdida com o ecrã. O doutor André já está aqui. Olá, viva. Então, doutor, conte-me, como estás com muita experiência num barco imenso como é o São João, conte-nos lá o que é que nos separa e o que é que nos une. Boa tarde. Ou que pontinhos é que nos podem unir. Boa tarde. É um gosto estar aqui convosco e partilhar convosco e com o auditório virtual da experiência que tenho no Centro Hospitalar Universitário São João. Eu entrei no hospital em 2008, não para esta área, e depois, sensivelmente em 2012, foi-me colocado um desafio de unir pequenos pedaços do hospital, e quando digo pequenos pedaços do hospital, porque esta área estava, desintegrada, se quiser, e espalhada por vários serviços, e tentámos-lo fazer, talvez com algum sucesso, mais em umas áreas e outros, e com muitos desafios noutras ainda. Bem, isto são áreas particularmente difíceis, desde logo porque normalmente trabalham onde a vertente humana é muito importante. Eu digo a vertente humana no sentido da massa de trabalho, é normalmente mão de obra intensiva, normalmente, não vamos agora discutir se é bem paga, se é mal paga, com salários baixos, porque isso depois leva-me para outro tipo de discussão. Aproveito para dizer que a minha formação é economia e, portanto, tenho um especial conflito interno sempre em relação às remunerações, em relação a muitas pessoas, quer pessoas de baixa formação, quer também pessoas de média e de alta formação, se assim quiser. E, portanto, para lhe responder muito concretamente à pergunta, é evidente que existe aqui uma diferença desde logo substancial, que é quando nós procuramos um hotel, como referiu, um hotel, um evento, para nos divertirmos, para descontrairmos, normalmente, com alguma ironia eu digo, ninguém procura um hospital para se divertir ou para desfrutar propriamente do seu quarto ou da sala de bloco operatório ou do raio-x ou do TAC. Portanto, há desde logo uma predisposição muito diferente da nossa população-alvo. E, portanto, o nosso desafio, seguramente na área do turismo, o desafio é que a pessoa volte. O nosso desafio é precisamente o contrário, que a pessoa não volte.
porque o nosso principal objetivo, o core, é, portanto, a questão clínica do doente, evidentemente, e tratar do doente e de preferência que ele não volte. E, portanto, a nossa experiência é curta, ou pretendemos é que a experiência seja curta por parte do utente e que seja do ponto de vista hoteleiro, e depois mais à frente no webinar podemos desenvolver um pouco esta matéria, que seja o melhor possível, tendo em conta, enfim, a melhor gestão dos recursos disponíveis. É um cliente ou um utente que tem dentro do hospital? Deixe-me também fazer aqui eu vou falar enquanto profissional da casa, mas evidentemente enquanto André Sardinha, André tem com Sardinha, portanto eu para mim é um cliente, sim, claramente. Muito bem. Ó, Soutor, e então, e a sua opinião sobre isso? Muito boa tarde, muito obrigada, doutora Joana. É um gosto estar aqui, e nós de facto temos muito a aprender também com a gestão hoteleira. Muito obrigada pelo convite e cumprimento também os colegas. Eu já, para criar algum contraditório, vou já discordar do doutor André, porque nos hospitais, eu que até trabalhei muito a área da qualidade, nos hospitais, eu nunca gostei de usar a palavra cliente. Nunca, e tive sempre alguma relutância. Hoje em dia existe alguma investigação, sobretudo no quadro de Serviços Nacionais de Saúde, em que perguntaram aos potenciais clientes se eles queriam, isto cá está, é algo que nos distingue, se queriam ser tratados como doentes ou como clientes, e as pessoas disseram, na sua maioria, que não queriam ser tratados como clientes, queriam ser tratados como doentes. Porquê? Porque têm a expectativa, não quer dizer que isso aconteça, mas devia acontecer, de com os seus profissionais de saúde estabelecerem uma relação. Portanto, que é diferente quando eu vou ao hotel. Uma vez também posso ter uma relação, porque eu tenho hotéis que repito, não é? Porque gosto deles, eu repito, e gosto de ser bem tratado, e gosto que me digam, olá, está cá outra vez, mas que bom. Mas é interessante quando mexe, de facto, com a saúde das pessoas. As pessoas não querem ser clientes na sua maioria das situações. Isto foi um estudo feito em Inglaterra, interessante, portanto também é um Serviço Nacional de Saúde, mas isto é outro assunto. Eu gostava depois só de dar aqui um apontamento, sim, mas sim. Ok. Relativamente àquilo que nós podemos aprender, nós temos muito a aprender convosco, porque de facto profissionalizaram a gestão hoteleira em todas as áreas da gestão hoteleira, e como não é o nosso core business, nós de facto, o nosso core business é a prestação de cuidados de saúde, nós não conseguimos aprimorar os nossos processos da mesma forma que a gestão hoteleira o fez. Mas eu queria só aqui dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de passar pela Clínica Maio. Para quem não for da saúde, eu posso dizer que a Clínica Maio é considerado um dos 2 hospitais melhores do mundo, e fazia um benchmarking. Agora o doutor André vai achar curioso, eu lanço-lhe este repto. Fazia um benchmarking na área hoteleira, na altura, com a cadeia de hotéis que consideravam que era a melhor, à época, que eram os Marriott. Portanto, eu já estou a ver o doutor André fazer a benchmark com os hotéis Pestana, por exemplo, aqui em Portugal. É verdade. Os Marriott a Marriott é a casa-mãe de marcas como a Sheraton, como a Ritz-Carlton, tem 32 marcas, que continua a ser a maior cadeia mundial, é verdade. É verdade, eles faziam nessa altura benchmarking nas áreas hoteleiras com essa cadeia. Claro que eu, quando lá estive, achei aquilo muito curioso, e a distância é tão grande naquilo que nós prestamos nas áreas hoteleiras, daquilo que prestam esta cadeia, dos serviços desta cadeia de hotéis, que eu sorrima, não é? Porque são muitas as diferenças. Mas o que eu penso, apesar das nossas características especiais, e uma delas, já que a doutora Joana falou de facto na alimentação, é que nós aqui temos uma complexidade muito grande, porque temos dietas especiais, temos doentes sujeitos de facto a dietas especiais e a requisitos especiais, o que acrescenta aqui de facto uma maior complexidade, mas não penso que nós temos muito a aprender convosco e devíamos trocar experiências, e nada me choca contratar para a gestão hoteleira do centro hospitalar que eu dirijo uma pessoa com formação em gestão hoteleira que nunca tenha trabalhado num hospital. Aliás, penso que seriam outros olhos, outra forma de trabalhar. Agora, ela poderia ter algumas dificuldades, porque em termos de níveis de prestação de serviço, nós estamos a trabalhar com outros níveis, porque os requisitos também são diferentes. Obviamente que a roupa hospitalar
Claro. Não tem a mesma qualidade, porque é sujeito a um tratamento de violência, quase comparando com a vossa. Logicamente que, apesar das dietas especiais, a alimentação não tem a qualidade de um hotel, mas acho que há muitas coisas em que nós podíamos melhorar o nosso serviço e indo beber à vossa experiência. Eu só queria fazer aqui se me permitem, uma referência. Enfim, eu percebo, e não é, enfim, seguramente aqui uma diferença geracional, porque a doutora Margarida parece uma pessoa muito nova, e eu já estou... Eu também já... Não, eu me engano muito bem. Não. Portanto, esta questão dos clientes e dos utentes, enfim, isso é discutido não só na área hoteleira, como em outras. Uma pergunta provocatória. Eu vou-lhe explicar porque é que prefiro a palavra clientes, no sentido, claro que nós sabemos que são os clientes especiais, que são pessoas utentes, que estão doentes, enfim, na maioria das vezes estão doentes, tirando, enfim, as parturientes, portanto, na área da obstetrícia, na maioria das vezes, ou na esmagadora maioria das vezes estão doentes. A questão é que o ser cliente, a palavra e a terminologia cliente / utente responsabiliza muito mais o hospital quando o tratamos como cliente, quando o vemos como um cliente, não é necessariamente o tratamento pessoal, quando o vemos como um cliente, quando o vemos como um utente. Enfim, isto depois tem algum aspecto político, no sentido de quem é que faz a prestação, se o interesse é público, se o interesse é privado, se há lucro, se não há lucro. Há várias enfim, dimensões aqui, e portanto não queria ser exclusivo desta referência em clientes. Mas quer dizer, o que eu acho, enfim, e falo, enquanto hospital, que a perspectiva de cliente, no sentido de quem presta, é sempre mais vantajosa para o resultado final do produto que oferecemos. E, portanto, não necessariamente que o tratamento depois, evidentemente, são utentes, não é? Ninguém tem dúvida em relação a isso. E, portanto, queria só deixar esta referência. Eu não sei se estamos em regime livre, mas se estamos em regime livre, uma das coisas que é engraçada de discutir, e podiam fazer esse exercício, enfim, com mais tempo até na Católica, que é, enfim, como sabem, o Hospital de Aveiro, portanto, o Baixo Fogo e o Hospital também, o Centro Hospitalar São João e como outros, são hospitais públicos do Serviço Nacional de Saúde que pertencem ao Sistema Nacional de Saúde. Uma das coisas que nós falamos muito em Portugal, e eu não quero entrar muito no mundo da política, não porque eu não sou político, no político não sou de todo, mas tenho obviamente opiniões, porque sou cidadão e penso as coisas. Mas fala-se muito de Estado Social em Portugal, mas ninguém define o que é o Estado Social. Isto é engraçado por variedíssimas dimensões e por variedíssimas ocorrências que acontecem todos os dias no hospital, nesta área e noutras. Ninguém define o que é o Estado Social. E também ninguém define, por exemplo, e é aqui o desafio, o que é que a hotelaria hospitalar deve ser para o utente ou cliente em termos de, digamos, de classificação de estrelas, tal qual nós classificamos as estrelas dos hotéis. Ninguém diz que um hospital deve ser de uma estrela, de 2, de 3, de 4 ou de 5. E eu gostava muito de saber qual é a percepção das pessoas, enfim, se o público puder falar, ou ouvir algumas opiniões sobre o que é que acha que deve ser a hotelaria hospitalar pública, não a privada, porque depois estamos a falar de coisas diferentes. E ao mesmo tempo também saber se estão dispostos a pagar impostos para que, enfim, exigindo 5 estrelas, enfim, já hotéis de 6 estrelas também, pelo que eu ouço, nunca frequentei nenhum, mas pelo menos ouço, se estão dispostos a pagar um nível de impostos elevado para ter esse tipo de oferta. Doutor, olha que por aí podemos entrar, estão aqui muitos hoteleiros, que eu já estou aqui a ver nomes com gente com grande formação. Vocês os dois estão a pegar neste ponto, no ponto do cliente, da pessoa que está internada e que vai usufruir dos serviços, e que pode ter hotelaria de 5 estrelas, ou pode ter de 2 ou de 3, ou que estiver definido pelo hospital. E eu ia-lhe pegar nisto ao contrário. E do ponto de vista da gestão hospitalar, será que, tendo profissionais desta área, não consegue, de alguma forma, com os custos controlados, prestar um melhor serviço? Eu, por exemplo, a doutora há bocado estava a falar, a doutora Margarida estava a falar sobre as especificidades da diferença
os hoteleiros também estão muito habituados a fazer isso no dia a dia, porque além de termos em vez de termos 2 ou 3 ou 4 opções de escolha, temos cartas Sim, certo, inteiras diversas. para os clientes, nos quartos, nos restaurantes, etc. E temos, por exemplo, eu estou a ver aqui um nome de uma pessoa que está habituada a servir milhares de refeições num momento só, porque faz eventos, ou tem muita experiência nos eventos de larga escala. Teve. Portanto, tudo isso. Agora, do ponto de vista da gestão hospitalar, será que uma pessoa formada dentro desta área pode ajudar na melhoria dos processos, por forma a que o dinheiro que nós pagamos nos impostos seja aplicado de uma forma que traga uma muito maior satisfação da pessoa que esteja dentro do hospital internada, das pessoas que estão a prestar os seus serviços dentro do hospital, porque a comunidade médica que trabalha no hospital também tem uma voz sobre esta área, porque tanto quanto penso ou a informação que tenho, também tem muitas áreas onde vão tomar as vossas refeições dentro dos hospitais, não é? Refeitórios mais formais, menos informais, espalhados, menos espalhados, mas que também existem e que têm que ser e que tem que ser respondida à necessidade daqueles que têm pouco tempo, muito tempo, que saem de zonas, há hospitais com refeitórios junto à zona do bloco para que não tenham que sair, verdade? Mais não é bem refeitório. Nós, todos os hospitais têm um grande refeitório sempre, não é? Sempre um refeitório que nós tentamos concentrar num espaço, num único espaço, até por questões não é só de organização, é económicas, claro. É de higiene, não é? E que está junto da cozinha, que também facilita. Depois, normalmente tem aquilo que nós chamamos as copas. Todos os serviços têm um sítio onde as pessoas podem, quem quiser, tomar um café. É uma coisa mais rápida, não é? Depois temos os bares, habitualmente, o São João tem outra dimensão, temos as cafeterias, os bares, essas sim vão-se espalhando. E, por exemplo, eu recentemente abri concurso para essas áreas e pus à concessão e melhorei muito o serviço que estava nomeadamente em Aveiro, pus à concessão e aceitei a melhor proposta e ainda tenho algum lucro. Relativamente à questão de facto, não há dúvida, há sempre espaço para melhoria na minha, está bem a qualidade, não é? Tinha que ser. Mas é assim, qualquer... Somos as duas um bocadinho focadas nessa área. Sempre espaço para melhoria. Quem me conhece, não sei se está aqui alguém que me conhece, sabe que eu penso isso e defendo isso. Agora, uma coisa é assim, um gestor hoteleiro, nós temos sempre a aprender e será uma mais-valia, mas a verdade é que ele vai trabalhar noutras condições, nomeadamente económico-financeiras. Portanto, ele não vai pensar que vai para um hospital, nós abrimos um concurso público para o fornecimento das refeições e eu tenho um teto, não é? Tenho um teto, claro. Eu não posso pagar por cada refeição, as pessoas não estão dispostas a pagar por cada refeição os próprios profissionais, nem o hospital, ao doente, por exemplo, 20 euros. Claro que não recebem esse subsídio de alimentação. Pronto, temos tetos que logicamente são muito mais apertados, não é, doutora André, que qualquer hotel. E, portanto, aí nós temos algumas restrições, é o que se passa também com a lavandaria e com outras áreas, sobretudo aqueles serviços que nós prestamos, serviços de apoio que nós prestamos ao doente que está internado, nós trabalhamos com alguns constrangimentos económico-financeiros. Nós estamos habituadíssimos. Sabia que os hotéis também têm refeitórios para os seus colaboradores? Sei. E que têm orçamentos mínimos para prestar o melhor serviço possível. É igual. Sim. Com o orçamento que nós temos de trabalhar o melhor possível. Dentro desta nossa área, que começa nas compras, nos circuitos, nos armazenamentos, no planeamento, etc. Portanto, estamos também muito habituados. Isto é uma das coisas que nos une. É que vocês também têm essa experiência de trabalhar muitas vezes com concessões, não é? Mas que têm que trabalhar essa área. Tem que trabalhar essa área e é verdade, a doutora André saberá melhor do que eu, que às vezes alguns hospitais têm alguma dificuldade em fazer este controle de qualidade. Isso é questão de níveis de qualidade. E isso é muito importante. A peça que nós trabalhamos é a nossa defesa, são os cadernos de encargos, não é, doutora André? Temos um caderno de encargos muito sólido para que depois nós possamos exigir durante a execução do contrato. Mas devo dizer, depois eu não sou assim tão nova, doutora André, eu só de Serviço Nacional de Saúde tenho 32 anos. E, portanto,
Uma jovem, já estou a pensar na reforma. O que é que eu vou observando ao final de mais de 30 anos? Que, por exemplo, na área da alimentação, o desempenho destes concessionários tem um padrão que eu já conheço. Eu já ataco em determinadas zonas porque eu já conheço o padrão. Entram com muita força, diminuem a qualidade, é assim, doutor André? Depois melhoram um bocadinho na Páscoa, fazem ali um brilharete, depois diminuem a qualidade, o verão passa despercebido porque os profissionais também estão de férias e são menos, e depois pioram, a gente queixa-se, melhora um bocadinho a qualidade, depois fazem um brilharetezinho no Natal. Portanto, agora, a entidade, o adjudicante aqui é que tem que, e aí é que muitas vezes nós somos fracos, é que tem que fazer, e aí é que um papel muito importante, continuar a monitorizar estes contratos e exigir, fazer auditoria e exigir dentro daquilo que são as cláusulas contratuais. Agora, isso é em qualquer área, porque se não houver exigência, Claro. seja na área médica, seja na área hoteleira, seja na economia, seja, olha, na construção civil, se não houver exigência consistente, baixa-se o nível e a inconsistência impera. Portanto, se todos nós formos profissionais nas nossas áreas, essas inconsistências têm que ser tratadas por nós no dia a dia, ou seja, se tenho, eu peço imensa desculpa de estar a dizer isto, mas eu também sou um bocadinho psicótica da consistência da qualidade de serviço, e ela só é prestada se nós estivermos todos alinhados a trabalhar nessa mesma consistência, não é? E para isso todos têm que fazer o seu papel, têm que fazer quem lhe presta aos serviços, seja de que área for, e obviamente que quem contrata também tem que validar e verificar. Mas é importante que tenham competências, porque também já aconteceu em outros tempos que não as tinham. Tenham competências de facto nesta área. Doutora, quando eu me formei, não havia gestores hoteleiros formados. Não existia. Eu faço parte de uma geração que teve muita sorte para entrar depois no mercado, porque não havia formação ainda suficiente para cobrir as áreas, não é? E lembro-me perfeitamente de quando comecei a trabalhar, mesmo na minha área, entrar formada com conhecimento para poder aplicar e lidar com as equipas que tinham o conhecimento do saber e da experiência. E, portanto, encontrar esse equilíbrio também é importante, não é? Porque nós não saímos da escola com tudo sabido, é a mesma coisa que os médicos, não é? Também a experiência vai trazendo mais valias no conhecimento e na forma como lidamos com as situações. Mas a formação de base é fundamental, não é? Eu queria responder à Joana, enfim, com a questão que coloca em relação se os profissionais hoteleiros serão necessários numa organização de saúde. Eu acho que qualquer organização de saúde vê com bom grado a chegada de recursos com competências, ainda que formatados, enfim, com uma visão diferente. Creio que podem ser conjugações de perspectivas que podem ser positivas para o serviço global. Concordo também, enfim, com a doutora Margarida França. Claro que estamos a falar de utentes, de pessoas, enfim, porque há aqui uma grande diferença, é que um gestor hoteleiro pode, enfim, vamos supor, numa diária, investir mais €1 na área hoteleira e consegue cobrar mais 5 na estadia das pessoas, eventualmente. Nós não conseguimos cobrar mais €5 ao Serviço Nacional de Saúde ou à ministra Marta Temido ou outra qualquer, enfim. Ela não paga. Pois, porque ela não paga. E, portanto, mas é que os nossos clientes também não. Se tiverem um orçamento, também não pagam. Já há uma grande diferença. Isto leva-nos a umas coisas engraçadas que se chama mercado, que a gente aprende, enfim, quem tem a formação em economia. Mas faz a refletir no preço, não é? Faz a refletir no preço qualquer melhoria, e nós não conseguimos fazer refletir no preço. Por isso mesmo o meu desafio, porque vamos lá ver uma coisa, até os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, enfim, são solidários entre eles, e uma pessoa aqui do Porto, eu não estou no Porto, mas até estou em Esposende, mas pode ir ao Hospital de Braga, pode ir ao Hospital da Póvoa, pode ir ao Hospital de Guimarães, pode ir ao Hospital de Porto. Hoje em dia podem ir a qualquer hospital, mas não existe propriamente um ambiente competitivo entre os hospitais. Isso é claro e inequívoco.
Outra coisa que é importante refletirem, e podem sugerir que vão ao site da ACSS e podem ver lá imensos, perdem um ano a ver relatórios e relatórios e mais relatórios sobre dados e indicadores do Serviço Nacional de Saúde, sobre custos de doente padrão, e digo já o que é um doente padrão, portanto são doentes que têm o mesmo tipo enfim, de patologia e podem ser enquadrados num determinado perfil. E os hospitais têm custos de doente padrão muito dispares, portanto, há uns que gastam mais, outros gastam menos, outros gastam... Enfim, há muitas variantes aqui, e a parte hoteleira é só representativa, enfim, menos de 5% do que se gasta num doente, para terem uma ideia, não é? Obviamente o que se gasta mais é ao nível dos medicamentos, e, enfim, dependendo dos doentes, depois material subclínico e recursos humanos. E, portanto, isto para dizer o quê? A competitividade nos hospitais era de salutar, e o próprio, enfim, mas isto é muito complexo, tem que se perceber muito do sistema, para perceber como é que o sistema é financiado, como é que os hospitais são financiados, como é que as coisas nascem, como é que, neste momento, como é que são os circuitos, porque para nós, o que eu costumo dizer, para nós fazermos algo diferente, é preciso que sejamos estimulados por algo. Estimulados... Sim. Imagina que lhe diziam assim, tem carta branca para gerir essa área, vamos tirar isso. Tem carta branca para gerir essa área. Ok? Vamos trabalhar hipoteticamente. Tem a possibilidade de pegar nesta... Vamos pensar só nos serviços de alimentação dentro do hospital. Já não vou entrar em mais nada. Só neste. Porque podíamos ir inclusivamente ao check-in dos doentes, ao check-out. Podemos ir a imensas coisas que a área de formação poderia entrar por aí, aí em coisas muito menores. Mas vamos falar só da área alimentar. E dizendo assim, ok, nós vamos tirar isto do hospital, tem carta branca, não vamos... De que forma é que poderia melhorar? Imagine que lhe aparecia uma empresa que lhe garantia que lhe conseguia melhorar processos, não lhe mexia nos custos, mas não lhe mexia no valor por refeição, mas que lhe aumentava grandemente a qualidade de serviço prestado e lhe tirava, por exemplo, chatices, digo eu. Não sei se tem, se não tem, mas... Temos todos os dias. Não é? A profissionalização de uma área, de uma determinada área, pode melhorar, sem aumentar o custo, a satisfação, quer do doente, do vosso cliente externo, quer do vosso cliente interno, que são os colaboradores dentro da área hospitalar. Isto faria sentido ou não faria sentido? No mundo hipotético. Vamos esquecer, temos todas estas... Em primeiro lugar, isso não é assim tão hipotético como possa imaginar. Os hospitais até é normal contratarem às vezes empresas na área da consultadoria para rever processos, não propriamente na área hoteleira, mas não vejo porque não na área hoteleira não o fazer. Como disse a doutora Margarida França, esta é uma área tendencialmente externalizada, que nós chamamos de há contratos de prestação de serviços, enfim, com entidades privadas ou públicas, no caso do SUS, e nós temos neste momento uma entidade pública a fazer. Portanto, nós quando fazemos inputs num processo, das duas, e quando me diz carta branca, isso é carta branca, é sempre uma coisa muito relativa, porque assim, de carta branca, uma coisa é carta branca, e nós aumentamos a qualidade e podemos mexer no preço, para mantermos o equilíbrio, digamos assim, pelo menos da proporção da importância da área hoteleira, porque é muito fácil transformar o hospital. O hospital não é muito fácil, porque enfim, é um edifício com mais de 60 anos, mas eu diria que é relativamente fácil, injetando muito dinheiro, melhorar o serviço. Mas isso com muito dinheiro toda a gente faz muita coisa. Claro. Quer dizer, bem ou mal faz muito. A questão é ter aqui um equilíbrio que seja, porque ninguém compreenderia também, nem em termos de sociedade, nem em termos políticos, chame-lhe o que quiser, qualquer dimensão, que o hospital tenha, enfim, refeições, sei lá, de autor, por exemplo, para irmos ao limite, e depois não tenha uma cama digna para internar o doente. E não tenha um lençolinho no lavador. E aqui há uma questão que nós todos os dias temos que lidar com a equidade no acesso aos cuidados.
E isso é muito importante, porque nós não podemos olhar só para os que estão à nossa frente. Porque sabemos que quando sair um, está a entrar outro. Os Claro, hotéis, trabalhar com no orçamentos inverno, globais. alguns deles, enfim, não sei, têm taxas de lotação menores. Nós não. Nós não. Portanto, nós não temos essa preocupação, digamos, de não ter clientes. Como lhe dizia antes, como estás aqui em direto, é o contrário. Mas por isso mesmo é que, como não têm essa olha, não terem essa preocupação, tira-lhes a maior dor de cabeça de um hoteleiro, tenho-lhe a dizer. Essa é a sério. Tira-nos a maior dor de cabeça, porque nós temos os recursos e o que queremos é ter clientes todos os dias. Claro, claro. Mas quando eu não estou aqui a dizer que fazemos melhor, que fazemos pior, estou a dizer é que a profissionalização de uma determinada área, que está muito habituada a olhar para o processo de custo, para o processo de fabricação, da entrega, de gestão da entrega mediante aquilo que são as solicitações, e elas mudam todos os dias e alteram todos os dias. Nós trabalhamos com muitas oscilações, não só num hotel da minha dimensão, mas há hotéis com dimensões até superiores aos hospitais em termos de movimento diário, para não falar de áreas de eventos, etc. Portanto, mas a base do conhecimento, a base da gestão da alimentação e bebidas é uma componente fortíssima da área da gestão hoteleira e da pós-graduação também. Portanto, quando eu entro e digo, nós podemos entrar e contribuir para uma melhoria, nós estamos habituados a trabalhar também com orçamentos hiper rígidos, porque nós fazemos orçamentos anuais e não saímos daquilo porque não podemos sair. Até porque nós, além de tudo, ainda temos a incerteza se temos clientes sempre da mesma forma que expectamos. Claro. Não é? E que esperávamos no início do ano. Muitas vezes fazemos uma previsão ou um forecast para o ano, que olha que quando vem uma pandemia, que é o ponto máximo do disparate, nós não estamos nada preparados. Vieram os clientes todos para os hospitais. Preparados, estavam vocês muito melhor. Vieram os clientes todos dos hotéis para os hospitais. Nós sentimos na pandemia que os clientes vieram todos bater à nossa porta. Foi, não foi? Foi. Não, mas há realidades totalmente diferentes, também há questões diferentes. Eu pergunto, não sei a mais se há, sobretudo se estiverem aqui pessoas da hotelaria, faço esta pergunta ao Dr. André, também passei pelo São João, que ainda tem uma grande ligação afetiva ao São João, que foi a minha casa inicial. O comboinho da alimentação ainda vai fechado, Dr. André. As carruagens ainda vão fechadas, que às vezes pessoas que não pensam do que é o mundo de um São João, ou de quê, porque os hospitais têm outra questão, a distribuição, assegurar que a alimentação chega ao doente, que chega mesmo, não é só em condições de ser consumida, que chega tudo ao doente, porque nomeadamente no caso de São João é uma pequena vila, não é, de corredores, e o comboinho da alimentação circula, não é, até. Enquanto nós no hotel vamos todos comer ao mesmo sítio, o controle ali é mais facilitado, ou a diversos sítios. Olha que não. E nós também servimos nos quartos. Sim, servimos nos quartos, mas o doente, coitado, na maior parte das situações não se pode queixar a dizer que a sobremesa só tinha uma maçã. Também se vão queixando. Pode dizer que a maçã não sabe nada. Que era previsto ter duas. Há dois níveis, e estamos a falar aqui muito da alimentação, é evidente que... Mas há outros níveis. Não, há outros imensas oportunidades. Sim, mas na alimentação, ao nível, enfim, de um hotel, é normal que haja a preocupação de tentar procurar experiências diferentes e momentos diferentes. Isso deve ser muito estudado pelos hoteleiros e pelos cozinheiros, enfim, de forma a que as pessoas tentem adquirir naquele momento uma satisfação e que se recordem e fiquem com isso na memória para depois voltar e etc. Nós no hospital, por muito que façamos, eles não vão querer voltar. Ninguém quer voltar ao hospital. Eu vou-lhe dizer. A não ser assim, alguns doentes da área psiquiátrica. Discordo mesmo. Discorda? Discordo. Não diga isso, nunca teve internado numa cama do hospital. Está enganado. Mas tenho um pai que viveu uma vida inteira internado. Eu nunca esperei chegar à minha vida adulta de 20 anos
e ter meu pai vivo. As minhas memórias de infância são muitas vezes, mas muitas vezes, a estudar e a brincar nos jardins da Casa de Saúde da Boa Vista. Pois eu ainda hoje chego à Casa de Saúde da Boa Vista e sinto-me em casa e tenho momentos de referência muito bons, que não têm nada a ver com a doença, nadinha, 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 mas têm a ver com alguma coisa que aconteceu, que obviamente meu pai saiu sempre de lá bem, não é? Portanto, ele regressava sempre a casa bem, essa parte é ótima, não me deixa nenhuma questão aflitiva, não é? Mas eu ainda hoje, quando tenho assim alguma coisa, a minha memória vai para ali e vai para o Santo António. Peço desculpa, mas no Santo António eu tenho muitos pontos de referência de quando necessitei. E, portanto, como saímos de lá bem, nunca tive ninguém a sair de lá da forma errada, a tendência é esquecer o que corre menos bem, claro, para lembrar as coisas boas, que normalmente são os bons resultados e acima de tudo, as equipas que estão próximos de quem atendem, as equipas médicas, as enfermagens, auxiliares, todas as equipas. Eu sou hoteleira, também tenho muita tendência para olhar para a prestação, para a forma como as coisas são entregues, porque mesmo quando não há as melhores condições físicas e financeiras para prestar o serviço, se houver a melhor atitude, que é aquilo que nós aprendemos muito na nossa área, nós conseguimos fazer melhor do que se fizermos o básico, não é? E isto tem impacto nas pessoas, impactos emocionais, e vocês estudarão isso com certeza muito melhor do que eu. Mas eu hoteleira, tenho a certeza. Eu só queria fazer a seguinte observação, e eu não sou especialista, enfim, calcula, em psicologia, nem enfim, em emoções, embora estas coisas são sempre importantes, mas a Joana está a falar, enfim, na qualidade, enfim, do utente, de cliente, enfim, neste caso, Casa de Saúde da Boa Vista, em que percepcionou e percepciona hoje que o seu pai, enfim, o seu familiar prolongou a sua vida por causa dos cuidados de saúde que lhes prestaram e, portanto, causa-lhe boas sensações. Eu, quando digo não querem voltar, enfim, portanto, há pessoas que, enfim, infelizmente, que dependem muito de hospitais, em várias fases da sua vida, e portanto, têm necessidade, pela questão clínica, de voltar ao hospital. Mas isso é uma questão. Outra coisa é, enfim, a esmagadora maioria quer ir lá e não quer voltar. Eu passo lá a minha vida e não quero ir para um hospital. Portanto, ninguém vai passar o fim de semana por passar no hospital, ou então tem uma doença que tem que ser tratada. Pronto, é isso que eu quero referir claramente. E, portanto, desde logo, claro, há uma percepção muito diferente. O que não quer dizer que, em especial nesta área da alimentação, que é uma área que as pessoas recordam sempre muito, os hospitais não têm de prestar um bom serviço. Existe aqui também uma questão que, enfim, que os hoteleiros saberão, melhor ou pior, como dizia a doutora Margarida França há pouco, que tem a ver com as patologias e as dietas especiais, enfim, ligeiras, moles, enfim, com uma série que aliás saiu agora até uma obrigatoriedade há 2 ou 3 dias de seguir um plano de dietas e ter, enfim, para determinadas patologias, enfim, não interessa agora para o caso, que os hospitais têm que seguir, que já seguem, enfim, mais ou menos, mas saiu de alguma forma, foi legislado, e portanto, essa especificidade, e não só essa especificidade, enfim, tendo em conta a patologia, mas também a questão do sal, porque nós em Portugal comemos, enfim, uma esmagadora maioria das vezes com demasiado sal, e os hospitais não podem, por uma questão não só, enfim, de educação alimentar, se quiser, mas também da prestação dos cuidados de saúde, ter enfim, uma alimentação, eu diria, normal ou comparável com o que temos às vezes em alguns restaurantes e alguns hotéis. E atenção, posso estar aqui a falar para um público que haja muitos hotéis e muitos cozinheiros que cozinham sem sal. Não estou, agora, o que estou a dizer é, em termos enfim, abstratos, há essas duas principais diferenças. O que quero sublinhar não quer dizer, mesmo como entidade pública, que a gente não tenha que prestar um serviço digno e, do ponto de vista de segurança alimentar, impecável.
Eu tenho aqui Joana, eu uma podia... questão. Joana, peço desculpa, uma vez que eu tinha de sair mais cedo, não sei se poderia agora colocar algumas Eu ia questões. entrar, a Cátia, só ia fazer aqui um comentário. Sim. Que tenho aqui do Avelino Sousa, que diz que a especialização acarreta sempre mais valias, quer ao nível dos custos, quer na qualidade dos serviços prestados, apesar dos orçamentos reduzidos. Entendo que há muito desperdício de organização e áreas a melhorar. Quase todos os grupos privados de saúde já incorporaram gestores hoteleiros, mas o setor público nesta área ainda continua muito estático. Concordam com isto? Vamos lá ver, eu tenho uma diretora como o setor dos serviços hoteleiros que está lá, que já com experiência, e não é gestora hoteleira, mas tem formação na área. E a maioria dos hospitais hoje em dia, sobretudo para as áreas que são diretores de serviço, abrem concursos, é que todos se podem habilitar. Neste momento é aquilo que nós chamamos de manifestações individuais de interesse, eu também irei fazer no princípio do ano, e são feitos estes concursos, é que gestores hoteleiros podem habilitar. Completamente. É verdade que às vezes nós pontuamos mais a experiência hospitalar por causa destas idiosincrasias, estas características próprias, mas sem dúvida que o Avelino tem razão, nós não temos dúvidas nenhumas de que a especialização traz benefícios nesta área, sem dúvidas. Não, pergunta se é gestora hoteleira, tem formação na área, mas não tem o curso propriamente de gestão hoteleira, é licenciada, mas depois fez cursos pós-graduados na área da gestão hoteleira. Para se especializar, não é gestora claro. hoteleira na sua licenciatura. Muito bem, e pode não ser, porque pode ser complementar. Por exemplo, Até é uma engenheira. O que fazemos é uma pós-graduação na área de gestão hoteleira, mas temos gestores de várias áreas, e mesmo formação de base de gestão. E a gestão complementar, deixa-me dizer aqui uma coisa que pode ser assim, do agrado ou não, mas é como eu entendo a formação e as competências em termos gerais. Nós em Portugal somos um país de doutores, tradicionalmente doutores, e com respeito sempre à questão do doutor, enfim. E somos um país de respeito e de alguma forma de dar o aval, o nosso consentimento a pessoas que nos mostram que sabem fazer, e, portanto, da competência que têm e que demonstram no dia a dia. E, portanto, eu estou à vontade para falar, que a minha formação é economia, estive na área clínica e agora estou na área não clínica, e o que nós, quando temos um desafio, devemos é estudar sobre os assuntos e obviamente acredito que pessoas, enfim, mais especializadas possam contribuir melhor, mas isto não é necessariamente verdade em todos os casos. Quer dizer, nós temos muitos gestores hospitalares, enfim, alguns conhecidos, não vou estar aqui a nomear, mas quer dizer, que são médicos e que são excelentes gestores, como também nós gestores somos todos na vida, em casa, e é evidente que há pessoas mais qualificadas e pessoas menos qualificadas na área de engenharia, na área do direito, na área da economia, enfim, na área da medicina, e portanto não quero com isso subavaliar a gestão hoteleira, de longe, porque é importante a gestão hoteleira, como é importante a engenharia informática, como é importante a enfermagem, como é importante, e portanto eu quero dizer é o que nos interessa, o que as pessoas são capazes de fazer com os conhecimentos que têm e que pretendem adquirir, porque muitas vezes não é só ter o título, enfim, com os títulos algumas pessoas conseguem viver, mas processos de mudança muitas vezes não se conseguem fazer só apenas com os títulos. Eu acho que a área hoteleira, a primeira coisa que aprende é sambar. Sabe porquê? Para ter jogo de cintura. Exatamente. Cátia, antes de sair. Sim, eu ia deixar aqui algumas questões de âmbitos um pouquinho diferentes, mas vou colocá-las já, sob pena de não ter tempo de as colocar mais tarde. Portanto, estivemos aqui a falar das questões de formação e abordou-se muito o contexto da alimentação. E eu perguntava e estas perguntas são quer para a professora Margarida, quer para a doutora André Sardinha, qual deve ser o perfil ideal, seja de formação académica, seja de conhecimentos adquiridos noutros contextos, de um gestor hoteleiro que trabalhe num hospital, porque de facto nós falamos aqui da questão da alimentação, falámos um pouco da questão da lavandaria, mas dentro das competências hoteleiras também está
a limpeza hospitalar, onde se inclui também a desinfecção, que é muito exigente do ponto de vista técnico. Está a gestão dos resíduos com diferentes níveis de contaminação, resíduos cortoperfurantes, portanto são questões que nos hotéis não se colocam, ou pelo menos não com a mesma latitude. Portanto, não com a mesma latitude, mas exatamente. Não com a mesma latitude, mas a base, vou-lhe dizer que é muito idêntica e muito exigente. Pronto, então a primeira questão seria esta, da formação, do perfil ideal para o gestor hoteleiro, independentemente das questões de outsourcing, porque à partida terá de haver uma pessoa que coordene estas questões. Depois perguntava também se, no contexto da hospitalização domiciliária, que é uma opção a que os hospitais estão a recorrer e até facilita bastante esta questão da infecção, não é? Protege os doentes. Se, havendo as bases, a formação adequada, poderia haver parcerias também com hotéis para se operacionalizar esta questão da hospitalização domiciliária. E então, que condições é que seriam necessárias para que isto fosse uma realidade? E por fim... Cátia, vamos pedir à doutora Margarida e ao doutor André para responderem a estas duas duas. E depois faz a Sim, está bem. Ora, eu posso já responder relativamente à formação e a Cátia. Eu penso que não apresentamos a Cátia. Não apresentamos a Cátia. Cátia, quer dar a sua contextualização, por favor? Sim, eu estou aqui em representação do portal Hotelaria e Saúde, que é um portal dedicado precisamente à gestão hoteleira no contexto das unidades de saúde, e estou aqui na qualidade de jornalista para vos colocar exatamente algumas questões a convite da Universidade Católica, que é o convite que agradeço também desde já. Ora, eu posso começar já, de facto, é uma pergunta muito pertinente relativamente à formação, porque na área da saúde há exigências muito específicas. Por exemplo, eu vou dar este exemplo, a gestora hoteleira, a diretora dos serviços hoteleiros neste momento do CHBV, também tem formação, é técnica também de higiene e segurança. Porque... Tem também essa formação, que é aliás uma área que talvez a área favorita dela, mas isto é uma questão particular, não releva. Mas é verdade que há uma área extraordinariamente importante, em que ela é absolutamente essencial, que tem a ver com o tratamento dos resíduos e com os circuitos e com tudo isso. É uma área absolutamente vital e que trabalha em conjugação direta e trabalha diretamente com as comissões, antigamente chamavam-se controle de infecção, agora tem outro nome, mas para as pessoas entenderem, de controle de infecção. Portanto, isto num hospital é de máximo relevo, como a Cátia referiu, não é? As pessoas têm que ter obrigatoriamente formação nestas áreas. É claro que depois há outras questões que têm a ver também com os agentes biológicos e com outras questões que se colocam, que acontecem todos os dias, não direi, mas todos os meses nos hospitais, e lá está a forma como se pode, se nós tivermos um determinado derrame no laboratório, é precisamente esta senhora que sabe como é que a higienização deve ser feita. Portanto, são levantadas aqui uma série de questões que são muito específicas e exigem, como a Cátia disse muito bem, competências específicas, mas também podem ser dadas por formação, não é? Podem ser dadas por formação pós-graduada ou formação posterior. Relativamente à hospitalização domiciliária, a questão do apoio hoteleiro ainda não se colocou, Cátia, porque os doentes, a filosofia da hospitalização domiciliária, e nós temos, e com grande sucesso, é a segunda melhor unidade a nível nacional em termos de produção e em termos de satisfação, está a correr muito bem. Mas os doentes estão internados no hospital efetivamente, mas tudo aquilo que são serviços de apoio são prestados na família, ou seja, o hospital apenas presta serviços clínicos, serviços assistenciais, portanto médico e enfermeira, e nomeadamente disponibilizado também alguns equipamentos médicos. Portanto, nunca se colocou, as pessoas fazem a sua higiene em casa, podem ter de facto alguns auxiliares para esta higiene, mas fazem a higiene, fazem as suas refeições em casa e as suas roupas estão em casa. É verdade que penso que nunca entraremos para essa área do apoio, porque esse apoio, absolutamente, esse apoio que está a falar, por exemplo, da alimentação, é um apoio que habitualmente é assegurado, isto é uma idiosincrasia do nosso país, pela Segurança Social.
Portanto, nós verdadeiramente abraçamos apenas a questão médica. Nunca me passou pela cabeça que o hospital também tivesse de ter uma equipa que, por exemplo, fosse fazer a higiene da casa do doente, não é? Isso nós não pensamos. Há Nós, equipas da Segurança Social que o fazem, não é, doutora? Segurança Social, habitualmente, ou que leva às refeições, ou que apoia em termos de refeições. Nós não, nós prestamos unicamente serviços médicos e de enfermagem, serviços médicos em termos genéricos. Há uma situação engraçada que existe já há vários anos. Aliás, há um cluster de turismo de saúde é mais, obviamente, com as unidades de saúde, com os hospitais privados, porque são aqueles que têm disponibilidade para poder e interesse, se calhar, para ir para estas áreas. O que é que acontece? Por exemplo, neste momento, Inglaterra tem listas de espera para cirurgias que não são urgentes e que não são de grande gravidade, vá lá, muito ortopédica, muito ortopedia, algumas recuperações na área reconstrutiva, coisas que não são urgências nem emergências. E há operadores turísticos especializados que fazem programas em que, por exemplo, vamos imaginar, vou dar aqui um exemplo para que todos entendam, uma prótese de anca. Tem que ser operada a prótese de anca, tem que esperar um ano no seu país para ser operado no seu Serviço Nacional de Saúde. Então, os operadores montam todo um programa, fazem um protocolo com hospitais. Aqui em Portugal há vários a trabalhar nessa área. Imagino, o período de internamento eu não faço a mínima ideia, portanto vou tirar aqui o número à sorte. Imagino, o período de internamento são 8 dias, porque tenho que fazer análises prévias, tenho que depois a cirurgia e depois mais não sei quantos dias no pós-operatório. E depois, qual é o programa que eles montam? A pessoa vem 2 ou 3 dias antes, conhece o destino, vê a parte lúdica da coisa, depois vai para o hospital, faz a sua cirurgia e depois fica mais 4, 5 dias no hotel, vai fazer os seus tratamentos, ou não faço ideia, em ambulatório e volta para o hotel durante aquele período. Quando tem a alta para poder continuar os seus cuidados em casa, então regressa. Portanto, há operadores turísticos especializados em vender estes pacotes de turismo. Sim. A Inglaterra estava muito interessada, nomeadamente, em saber se Portugal estava interessado. Logicamente, o Serviço Nacional de Saúde tem longas listas de espera e em algumas patologias e não estamos vocacionados para esse tipo de serviço. Os privados, logicamente, agarraram esse nicho de mercado, claro. Muito bem. Porque os ingleses tiveram um problema muito engraçado, porque no início essa ideia vingou e eles compraram esses serviços a países como, por exemplo, a Índia, e depois levantou-se o problema da distância. Eles chegaram numa altura até a perguntar se nós estaríamos interessados, e muito bem, nós estamos perto, temos sol, e os ingleses gostam de nós. E cuidados de saúde. Os ingleses gostam de nós e por que não? Aí depois levantam-se alguns problemas que têm a ver com o follow-up da situação clínica, mas é interessante e o setor privado agarrou nisso e muito bem, nós. Porque não? E muito bem. E é facto mesmo o turismo de saúde. Este é um exemplo em que nos unimos. Em que nos unimos, muito bem. Para Joana, quem agarra a parte médica, também agarra a parte hoteleira. Joana, desculpe, eu ia só aproveitar então para colocar a última questão, porque eu daqui a 5 minutos tenho mesmo de sair e, portanto, pronto. E esta outra questão tem a ver com a questão do conforto e da humanização de cuidados, que também é cara à parte hoteleira, e que aliás é um conceito que na gestão hospitalar começa a ganhar crescente preponderância a questão da humanização dos cuidados. Só que depois disto tivemos a experiência da pandemia, que foi uma experiência radicalmente oposta para os utentes, que por questões incontornáveis de contaminação tiveram de ser sujeitos a um processo de desumanização brutal, com interrupção de visitas e tudo mais.
E, de alguma forma, eu penso que isto já leva os hospitais a repensar os espaços em função destas questões. Eu recordo-me da inauguração da urgência do novo hospital, do Hospital de Gaia, da nova urgência do Hospital de Gaia, em que estas questões da maior separação das camas, da revisão dos circuitos, já está integrada no projeto. Portanto, o que eu quero, feito este preâmbulo, perguntar com isto, é como é que nós vamos continuar a assegurar nos hospitais a humanização, a proximidade com os doentes, porque com ou sem SARS-CoV-2 vamos continuar com vírus, vamos continuar com infecções que é preciso mitigar, e sem pôr em causa o conforto e a humanização de cuidados. E com isto aproveito desde já para me despedir e agradecer mais uma vez o convite, para não estar depois a interromper daqui a pouco a vossa conversa. Obrigada. Nada. Doutor André, quer responder agora? Sim, eu em relação às perguntas anteriores só queria dizer o seguinte: em relação à especialização domiciliária, portanto, não tenho nada a acrescentar, é como a doutora Margarida França diz, portanto essa questão não se coloca, e a questão do turismo de saúde, estamos a falar de uma outra área de negócio, se quiser, que os hospitais públicos não exploram, precisamente porque, obviamente, temos listas de espera, obviamente não, temos listas de espera, calma, obviamente, e obviamente não temos que ir buscar doentes lá fora, nas várias patologias, o que não quer dizer que um dia não possa acontecer, imaginando que não há listas de espera, o hospital, se tiverem recursos, tem que tentar explorar os seus recursos. Em relação ao perfil do gestor hoteleiro, eu só chamava, e portanto, a realidade no São João, na área hoteleira, e, portanto, o que é a área hoteleira no São João? É a alimentação, é a lavandaria, é a higiene e limpeza, é a segurança e controle, é o ambiente e os resíduos. E, portanto, se nós juntamos estas 5 áreas, podemos falar, enfim, na alimentação desde a área da nutrição, depois podemos falar em engenharias na área têxtil, engenharia de processos, enfim, na área da lavandaria, podemos falar na área de microbiologia, na higiene e limpeza, e, portanto, estamos a falar de áreas muito distintas, que não há uma formação, enfim, quer dizer, as pessoas vão reunir um conjunto de conhecimentos e vão tendo ou não, enfim, dependendo dos hospitais, mais apoio ou menos apoio em serviços que existem e que possam dar, nomeadamente a Opsira, que dá sempre um papel importante, e portanto estas áreas, e depois podem ter também transporte de doentes, sei lá, call centers, enfim, depende dos hospitais, portanto são áreas demasiado largas para ter uma formação única que seja aqui, enfim, um super-homem e uma super-mulher. E, portanto, são competências e aprendizagem. Nós temos que, todos os dias, enfim, a doutora Maria França muito mais do que eu, seguramente, porque tem muitas mais áreas, e, portanto, é um desafio muito complexo. Os hospitais são organizações muito complexas. Tenham isso noção. E acredito mesmo que um presidente do Conselho de Administração e os Conselhos de Administração em geral olham para esta área, obviamente, com carinho, mas tem muito mais coisas, não tenho a mínima dúvida disso. Tem conflitos, enfim, não quero, com algum lobby que existe na área médica, na área da enfermagem, enfim, até com as autarquias, enfim, é uma coisa muito, muito complexa. Portanto, eu confirmo. Exatamente. Portanto, não, e quando é complexa, no sentido das interações que se criam para cima e para baixo. E das pressões externas, E das pressões externas. E, portanto, eu recordo-me só um episódio que os hotéis não estão considerados a isso, e é uma pessoa que, enfim, que ainda está entre nós, mas já não tem, enfim, acho que não tem um papel tão relevante. O ministro Correia de Campos, eu lembro perfeitamente que queria encerrar na altura na altura em que quis fazer uma reforma e foi fazendo algumas, talvez o único, talvez o Correia de Campos, talvez Paulo Macedo, mas enfim, Paulo Macedo passou por alturas difíceis também, mas quis fechar uma maternidade, creio que é ali na zona aí da Águeda, acho eu, ali para a beira da Águeda, a ideia que eu tenho é por ali. E no dia seguinte, nunca nasciam crianças, portanto, nas ambulâncias. No dia seguinte, os telejornais estavam a dizer que nasciam 2 e 3 crianças por dia nas ambulâncias. E este tipo de pressões que existem, para dizer... Este tipo de pressões que existem, que são verdadeiras e que são do nosso Portugal, que nós queremos, que alguns querem, enfim, digamos assim, ou a maioria quer, e a maioria compra, no sentido... Nós portugueses somos um povo que gostamos muito de palpites, de falar sobre coisas que não sabemos, e somos pouco dados à parte do diagnóstico e da resolução dos problemas. Porque falar na casa dos outros é muito fácil, mas resolver os problemas é que é difícil.
portanto, eu entretanto perdi-me um bocado com o raciocínio, mas quer dizer, o que queria dizer era, existem muitas coisas para além, no hospital, para além desta gestão hoteleira. Enquanto que num hotel, não, eu só quero, o foco é a gestão hoteleira, que tem uma ligação clara, digamos, ao corpo, ao objetivo do cliente, se quiser. A gestão hoteleira no hospital é uma pequena parte de uma imensidão muito grande. Não, o doutor André tem toda a razão, e o exemplo que a Cátia deu, precisamente do que nós passamos com a Covid, bom, eu estive ali dias em Aveiro, olha, desculpem, mas eu queria lá saber das condições hoteleiras, nós queríamos era receber as pessoas e salvá-las. Claro. Porque elas, alguns em 3, 4 horas, entravam em falência, algumas em 2 horas em falência respiratória. Portanto, aquela questão que a Cátia perguntou muito bem, logicamente que ficaram comprometidas as amenidades, como nós dizemos, o ambiente, todas as amenidades ficaram comprometidas com a pandemia da Covid, mas não foi só nos hospitais. Não foi só nos hospitais que as pessoas deixaram de conviver e de falar e de conseguir falar com o seu familiar, não é? Não vamos agora pensar que esta foi uma questão. Eu também deixei de ir à minha mãe, que tem 89 anos, não é? E, portanto, ela esteve muitas semanas sem me ver, porque eu estava a viver num ambiente hospitalar. Tudo isto nos limitou a todos de forma igual. Agora, vamos ver se nós paulatinamente conseguimos recuperar, de facto, a abertura dos hospitais. Eu sou uma grande defensora de um hospital sem muros, um hospital aberto. Nós conseguimos recuperar aquilo que tínhamos, eu penso que sim. Hoje ou ontem, doutor André, saiu mais uma norma relativamente, por exemplo, às visitas e como é que nós estamos progressivamente a abrir os hospitais e a voltar àquilo que era, se bem que nunca será, na minha opinião, como já foi. Porque, por exemplo, eu vou dizer, relativamente às visitas, no dia foi um sábado, antes de vir a ordem para nós proibirmos as visitas, a situação em Aveiro já era muito dura em termos de Covid, que nós fomos logo a seguir ao São João, o segundo a internar doentes com Covid. E nós, penso eu, foi um sábado 14 ou 12, proibimos as visitas, o que criou lá uma grande revolução e eu própria tive que lá estar. Mas eu estive a apreciar, num fim de semana, era um sábado, como é que as pessoas entravam de facto no hospital para visitar os seus familiares, e a minha opinião agora é trabalhar com a gestão hoteleira, com a tapecira, e aquilo não é mais aceitável, nem as condições dos sacos que levavam, de higiene, os bens que levavam com eles próprios. Portanto, eu acabei por ser alertada para uma situação que tinha risco, e que nós fomos facilitando com esta ideia, de facto, temos que abrir os hospitais são casas abertas, pois, mas veio aqui uma coisa que agora... Com regras. Pois, com regras, porque é um local, o que é um hospital, eu costumo dizer às vezes, quando as pessoas dão atenção, quando as pessoas às vezes fazem algumas críticas aos hospitais, atenção, que um hospital não é nenhuma feira, um hospital é apenas um sítio onde estão concentradas muitas pessoas doentes. Portanto, o risco é muito elevado. Doutora, eu gostei imenso de ouvir aquilo que disse agora e vou também dar uma resposta em relação a isto ao doutor André Sardinha, porque quando nós falamos na gestão hoteleira entrar ou poder entrar dentro da gestão hospitalar, não é para se sobrepor ao que quer que seja, é para contribuir naquele bocadinho pequenino que é a gestão hoteleira, para vos tirar a vocês a carga daquilo que não vos interessa, nem é a vossa área, nem é o vosso foco, nem a vossa missão, prestando um serviço profissional em condições de saúde, em condições de custo, dando resposta às necessidades do hospital, mas tirando-vos essa preocupação, porque serão conhecedores dessa matéria, obviamente. É para contribuir. E obviamente que não pode ser uma pessoa só. Estas áreas, tal como as nossas, são multidisciplinares. A mim também não me passa pela cabeça ter uma empresa ou ter na área de engenharia onde eu também me preocupo, se calhar até ainda mais do que alguns hospitais, com as legionelas, com as verificações de águas, com a salubridade e as análises recorrentes das piscinas, das águas das piscinas, das águas que são bebidas, das águas de jacuzzis, e mais alguma coisa, ainda para mais nós que somos uma empresa americana.
E não passa pela cabeça não ter alguém dentro desta área que é especialista, que é um engenheiro dentro desta área, para poder fazer a monitorização das máquinas, a avaliação de risco preventiva de tudo aquilo que são equipamentos que estão dentro do hospital. Não é um gestor hoteleiro, por que mexe nisto. Tem que ter alguém que tecnicamente domina a área, assim como também nos hospitais e nos hotéis há diretores de informática. Portanto, é para Joana, a única coisa que eu quis contribuir. sublinhar foi o facto de, enfim, não conseguir, à partida, quer dizer, Claro. conciliar numa única formação ou numa única pessoa, se Claro. quiser, todas as competências necessárias para abordar, enfim, se quiser, profissionalmente todas estas áreas. Ou seja, eu vou-te dizer, quer dizer, a minha formação foi economia, foi mercados, foi macroeconomia, microeconomia, e portanto a gente depois, direito, também muito direito, e portanto nós entendemos os processos depois de uma forma, enfim, dá-nos o que é que nos dão as faculdades em termos gerais, dão-nos capacidade crítica e capacidade de análise e método, e a gente tem que estudar as coisas. Quando foi proposto este desafio, enfim, não lhe vou dizer o estado em que aquilo estava, mas quer dizer... Devia estar, imagino. Estava menos bem, acho eu, menos bem que o que está agora. Sim, espero que esteja, enfim. Mas as coisas requerem trabalho e requerem sempre multidisciplinaridade, e portanto não quero dizer com isso de todo, nem que passe essa mensagem. Todas as pessoas que tragam valor acrescentado no conhecimento, seja da área hoteleira, enfim, ou outra área que possamos estar a falar para um determinado processo, são sempre bem-vindas. E as perspectivas diferentes é que fazem evoluir os hospitais, os processos, porque quando estamos agarrados numa única perspectiva, normalmente, enfim, estamos acomodados e portanto, ou seja, e depois é que faz de nós bons ou maus profissionais. É verdade, olha, ontem... Doutor, só um complemento, porque talvez os colegas não conheçam assim, os tempos em que ia gerir os serviços hoteleiros, uma pessoa não qualificada, que às vezes a administração até desconsiderava, estão ultrapassados. Não sei se alguns estão completamente ultrapassados. Hoje em dia, apesar de ser aqueles 5% com os quais eu menos me preocupo, mas porque tenho lá uma pessoa qualificada. Claro. Porque tudo pode estar a correr muito bem, como nós sabemos, se não tivermos lençóis, está o dia estragado e temos o jornal à porta, não é assim, doutora? Temos o Correio da Manhã à porta. Olha, doutora Margarida, eu fico tão satisfeito de partilho convosco aqui uma experiência que nós tivemos, enfim, que está a ser mais ou menos publicitada agora, até recebemos um prémio ontem também lá uns prémios, umas candidaturas que fizemos, com o projeto que tivemos da rastreabilidade de textos, que fundamentalmente é na área da lavandaria e, portanto, nos hospitais têm sempre, enfim, as causas são diferentes e não vamos agora estar a apontar para as causas, mas de vez em quando, se estiverem atentos, há umas notícias em hospitais no Norte e no Sul em que não há roupa. Não há roupa, já me aconteceu. Pois já, acontece a todos. A todos. E eu posso lhe dizer uma coisa, já fico muito contente porque nós temos enfim, acho eu, um processo que não vamos ter essa notícia no Hospital São João. Garantidamente. Então eu vou pedir... Atenção, esteja eu ou esteja outro qualquer. O que interessa é a consistência dos processos, não tem a ver com o cunho pessoal das pessoas, tem a ver. Claro. Mas também lhe posso dizer outra coisa, quer dizer, fizemos aquilo, isto é a fase A desse projeto, e temos a fase B, que é ainda mais ambiciosa. Enfim, não vou estar aqui a partilhar, mas que tem a ver com preocupações ambientais e que podemos ainda usar o sistema para muitas outras coisas. E, portanto, o caminho faz-se caminhando. Na administração pública as coisas são muito difíceis. Nós ainda não falamos aqui uma coisa que é importante as pessoas saberem que existe, que é o Código de Contratação Pública. E há pouco, mas depois enfim, não houve intervenção ou não houve tempo, é preciso perceber duas realidades muito diferentes que um gestor privado ou um gestor público enfrentam. Uma tem a ver com a relação laboral e a legislação laboral, entre entidade patronal e trabalhador, que é completamente distinta, e outra tem a ver com o Código de Contratos Públicos e enfim, autorizações tutelares para... Nós, para fazermos um investimento num hospital, e a doutora Margarida está aqui, e não vou estar a dizer se a culpa é do Ministério A, se é do Ministério B, nós, enfim, como sabem, este tipo de investimentos às vezes
depende do montante, mas enfim, tem que ter autorização do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças, portanto, dos dois ministérios em conjunto. Às vezes estamos a falar de isto é verdade, mais de 2 anos para ser aprovado. Isto é realidade. As pessoas, eu não acredito que qualquer conselho de administração do hotel Marriott ou do Pestana ou de qualquer demore 2 anos para decidir um investimento. É verdade. Enfim, estou a falar de investimento operacional, não estou a falar de montar um novo hospital, ou montar um novo hotel, estou a falar de uma coisa, enfim. Um equipamento, dinheiro pode demorar. Coisas, a formulação da cozinha, ou por exemplo. Esse tipo de coisas. E, portanto, gerir essa frustração no dia a dia, acreditem que é muito difícil. Eu acredito que sim. Eu vou aproveitar desse projeto e hei de pedir à minha gestora da área hoteleira que faça um contacto com o setor, porque isso é um projeto que já lá está. Mas isto tem, logicamente, a ver com o interesse das pessoas e com a profissionalização e com o conhecimento, não é? Os colegas que pôs aqui a questão da especialização, de facto, é importante, e esse tempo está ultrapassado. Os requisitos hoje em dia, a própria gestão dos parques de um hospital é extraordinariamente complexa. As coisas hoje em dia, não podemos lá pôr um curioso, já não dá, isso era no antigamente, não é? Isso era no antigamente. Isso já está ultrapassado mesmo nos hospitais públicos. Podemos dizer que temos falta de recursos, é outra questão, não é, doutor André? Isso é outra questão. Eu por acaso, acho que não temos falta de recursos, mas isso é uma opinião. Pronto, isso é outra questão, é outra questão. Pois, isso é outra questão. Mas, de facto, todos nós temos de ter consciência da importância. Aliás, existe também uma associação de gestores, ajude-me, doutora, até uma associação de gestão hoteleira, gestão... Sim, gestão há muitos anos, gestão hospitalar hoteleira. De hotelaria hospitalar. Há muitos anos. Há muitos anos. Sim, e, portanto, é uma preocupação, claro que não faz parte do nosso core business, não é? E eu, presidente do Conselho de Administração, não é a minha primeira preocupação. Mas... Eu sei que é muito diferente, e é muito diferente o foco dos hospitais públicos e dos hospitais privados, como é lógico, claro. Não é? A GEMS é completamente diferente. Mas olha que os conselhos de administração dos grandes grupos hospitalares privados já têm gestores hoteleiros na administração. Claro. A melhoria desses processos, dessa parte pequenina, que não tem nada a ver com a área científica, nem quer ter. Mas quando se otimizam quer que eu lhe diga qual é a diferença? Joana, não, mas é que eu tenho consciência de que é mesmo pequenino, doutor, eu não estou aqui... Não, mas não é isso, vou dizer qual é a diferença, porque os privados têm primeiro. Porque os públicos, vou-te dizer isto. Não, eu entendo. Eu estava a dizer não competem entre eles. Se deveriam competir ou não, é o sistema que temos. Enfim, isso é outra questão. Mas à data atual, o Hospital da Luz, ou Lusíadas, ou CUF, enfim, o Trofa, os vários grupos privados que temos no panorama nacional, competem entre eles. Em todas as dimensões. Em todas as dimensões, e olha que competem a sério. Claro. E competem a sério, e buscar médicos, enfim, eu diria que é até agressiva a competição. É diferente, não é? É um negócio diferente, não é? O negócio é o mesmo. Tem um FIPO final que se chama lucro. Doutora Joana, mas isso pode vir a acontecer em breve. Nós agora, todos os hospitais estão a abrir esses concursos para ter, quando temos lugares de diretores de serviço. E nada impede, pelo contrário, são todos bem-vindos, que venham os gestores hoteleiros concorrer aos nossos concursos e ganharão o melhor que o juiz. Já agora, posso dizer aqui publicamente, acho que não há problema nenhum, até porque fui convidado para júri do concurso, o Hospital da Figueira vai abrir. Agora, enfim, não sei exatamente quando é que vai ser, mas enfim, se quem estiver atento e quiser ir para a Figueira da Foz, enfim, ou eventualmente, ou para lá perto, poderá concorrer. Quer dizer, eu também irei abrir no primeiro trimestre, porque acaba uma comissão de serviço termina, agora não tenho de memória, mas é no primeiro trimestre de 2022, e este é o procedimento, e isso é bom, porque aparecem-nos outras competências. Claro. E deixe-me dizer, seguramente também no Hospital São João também vai acontecer, porque o meu também acaba, não é? E portanto eu também não sei se quero continuar. Ou seja, gestores hoteleiros ou aqueles que estão a pensar fazer a pós-graduação agora, têm uma oportunidade de se capacitar, de melhorar as suas competências para poderem efetivamente candidatar-se a estes lugares que vão abrir e dentro dos moldes da contratação pública, mas também para a contratação dos hospitais privados, que também
está aberta e é diferente em termos de regras. Eu Oh, acho Joana, que eu iria... A doutora diga, desculpa. Quer dizer, não há qualquer diferença entre o concurso, nós chamamos de manifestações individuais de interesse, que eu faço para a informática, para o diretor de oftalmologia, para os serviços hoteleiros, é o mesmo layout, é a mesma filosofia, é o mesmo concurso. Logicamente os júris são outros, não é? Claro, Portanto, exatamente. Neste momento têm o mesmo tratamento. Até porque uma das dificuldades que existe, enfim, eu nunca lancei um concurso, porque, enfim, felizmente nunca pertencia a nenhum conselho de administração. Porque, Felizmente. Não, felizmente, por dizer, são mal pagos, não tenho a mínima dúvida, são mal pagos pelos problemas que têm. E digo isto, enfim, honestamente, e sem qualquer tipo de... É verdade. E responsabilidade. Problemas e responsabilidades. Claro. Mas enfim, isso é outra questão. O que eu quero dizer é, mesmo ao abrir um concurso para a área hoteleira, as pessoas que tenham essa percepção, enfim, eu não sei exatamente como é que os hospitais abrem, mas creio que abrem, enfim, pedindo licenciatura. Não sei se depois pedem licenciatura numa determinada área ou não. Enfim, eventualmente podem colocar ali 2 ou 3 áreas como referência, mas eu acho que isso nem é quase, quer dizer, obviamente não se vai pôr a partir de um historiador, não é? Quer dizer, mas perceba, pronto. Tem que ser alguém com aptidão para pensar este tipo de problemas, mas quer dizer, eu diria sempre pessoas na área da gestão, na área do direito, na área da engenharia, na área de, enfim, têm capacidades de base de formação para serem ótimos gestores hoteleiros, não é? E depois as qualidades pessoais. Se fizerem a pós-graduação, ficam mesmo capacitados, tenho-lhe a dizer. Sim, eventualmente a pós-graduação pode até ser um fator de valorização. Exatamente. Nós já estamos um bocadinho alongados em termos daquilo que seria o timing previsto. Nós estávamos previstos terminarmos às 7h30. Não tenho mais nenhuma questão aqui no chat, mas eu abriria aqui 5 minutos, se entretanto as pessoas quiserem colocar alguma questão adicional a algum dos nossos convidados. Bom, micro. Estejam à vontade para fazer perguntas difíceis, que nós gostamos sempre de perguntas difíceis. Nunca mais me esqueço, quando entrei no hospital, enfim, para ir falando de algumas experiências, tínhamos a aula magna da Faculdade de Medicina, onde fazíamos as reuniões com os médicos, aquela coisa toda. Enfim, já tinha alguma experiência, tinha trabalhado num banco e numa clínica da área de radiologia, mas cheguei lá e às vezes tinha vontade de falar, mas não falava, porque tinha medo de falar, não é? Porque eu tinha medo, bem, esta gente aqui, se eu dizer alguma asneira, mas hoje em dia já não tenho nenhuma vontade não tenho nenhum problema em falar, quando acho que tenho que falar, enfim, claro. E não gosto de falar de coisas que não conheço, gosto de emitir a opinião, porque se há uma das coisas que, enfim, que o 25 de Abril nos deu foi o facto de podermos opinar sobre coisas, falar, discutir sobre coisas. Nós portugueses somos não muito... tiverem opinião, as coisas não evoluem. Se não houver formas diferentes, somos muito egoístas na partilha do conhecimento, que é mau para a sociedade. É preciso que as pessoas... E o medo de errar não há problema, porque as pessoas percebem quando erram e há que tentá-lo fazer. Deixa-me só aqui mais aqui o Avelino, penso que é o Avelino, põe uma questão que nós sabemos que é verdade. Eu não tenho dúvidas nenhumas, nós falamos em desperdício, que nos desperdício nos hospitais chega a 30%, e eu tenho a certeza absoluta que tenho muito desperdício na área hoteleira no CHBV. E com muita dificuldade, não tenho dúvidas, sei que tenho. E portanto lá está projetos de melhoria, projetos de redução do desperdício, não é só a água, não são só essas questões, não é só nos resíduos, mas, por exemplo, há aqui uma questão que nós ainda nem difícil de controlar, que são as refeições que são devolvidas, ou as refeições que são pedidas, às vezes que são pedidas e que depois não são verdadeiramente utilizadas, e isto tem um valor económico muito grande. A complexidade da enfermaria é tão grande, não é, doutor? Como é que nós ainda ando com esta, ainda vai atrás da orelha, e ainda não venci esta luta? Não, ouça, bem, isto não há solução para tudo. Em primeiro lugar, se há margem para melhoria, há. E quando digo não há solução para tudo, para o desperdício ser zero. E eu explico porquê, as pessoas perceberão bem porquê. Quer dizer, se nós enviarmos nós temos um sistema com cantil, portanto, que é frio, tem regeneração, tem que ser pré-preparado, portanto, com alguma antecedência, e mesmo nos sistemas a quente isso também acontece. Vamos supor que enviamos uma refeição para um internamento, enfim, de cirurgia,
ou medicina, enfim, pode até acontecer mais na medicina, e por alguma razão o médico entende que é urgente ir fazer um TAC, alguma coisa, quer dizer, o doente não vai, ou o enfermeiro não vai dizer, não, primeiro vai almoçar e depois vai fazer o TAC, quer dizer, portanto, isso não pode acontecer, enfim, depende da gravidade, portanto, primeiro, e portanto está sempre a questão clínica do doente, e é muito difícil prever, enfim, real time o que é que vai acontecer, e portanto... o desperdício zero é praticamente impossível num hospital. Mas temos muito desperdício, acho que ainda tenho muitos ganhos aí e tem sido por falta de tempo. Plataformas informáticas são a solução, não tenho a mínima dúvida. É analisar a forma como as coisas são pedidas e depois como é que são geridas enviadas. Em termos de entrega de timings, etc., os circuitos, e se calhar conseguem melhorar. Mas, Sadora, depois se quiser, sem compromisso nenhum, falamos um bocadinho. Muito bem. Tá bem. Tá muito bem? gosto. Sem compromisso. Acho que já temos ali mais uma questão. Só de conversa. Só conversa. Não temos mais perguntas, portanto eu temos mais um comentário, Joana. Muito. Diga? Temos mais um comentário sobre a ecoeficiência, é verdade, ver os tabuleiros com a imensa comida que vai para o lixo, mas ao nível da ecoeficiência há muitas oportunidades. Sim, senhora. É verdade. O Luís tem muita experiência na área do volume. Só queria adiantar aqui uma coisa, nós temos no hospital, trabalhamos, o nosso parceiro, que o SUS trabalha com a ReFood, portanto, ou seja, que temos reaproveitamento de refeições no sentido quando as refeições estão intactas. Porque depois, deixe-me só dizer aqui ao nosso ouvinte, ou interlocutor, ao Avelino Souza, que há aqui uma questão também que não é fácil de gerir, tem a ver com a questão das infecções hospitalares, quem é que mexe em quê, quem é que não mexe, porque é muito difícil rastrear a alimentação quando sobe, portanto a cozinha normalmente está num piso térreo, enfim, até baixo, e muitas vezes sobe 4, 5, 6, 7, 8 andares, depois desce 8 andares, e quem é que mexeu, e não é assim tão fácil estes processos de reaproveitamento da alimentação. Nesse já não podemos mexer. Para o hoteleiro, a entrega à ReFood é um reaproveitamento e é uma responsabilidade social, mas é um desperdício. Sim. Sim, é verdade, mas há determinado desperdício. As contas continua a ser o desperdício. Claro. Mas repara uma coisa. Obviamente que a ReFood é ótima, porque impede que o desperdício não seja, ou seja, que aquilo que é nossa, eu vou dizer isto entre aspas, obviamente, porque quando nós temos desperdício pode ser por muitas razões, mas as nossas sobras, aquilo que nos sobra, que não vamos poder reutilizar no momento, nem a seguir, que não vai para o lixo. Não vai para o lixo, não ir para o lixo é fundamental, porque há muita gente a necessitar, não é? Mas não deixa de ser um desperdício. Mas é um desperdício. Claro. Mas isso é muito, acreditem, é mesmo muito difícil. É que num hospital intervém enfim, a área de nutrição com as captações, isso está tudo programado, está tudo... E é muito difícil, repare, enfim, quase certeza a maioria das pessoas, enfim, já foi internada, há pessoas que têm mais apetite, outras menos, quer dizer, é muito difícil nós termos aqui uma coisa à la carte, quase com o desperdício zero. Eu não diria que é muito difícil, eu diria que é impossível, mas, enfim, eu estou completamente aberto, e o Centro Hospitalar São João está completamente aberto na luta contra o desperdício e no aproveitamento total dos recursos, hajam essas soluções para concretizar isso. E seguramente o Hospital de Aveiro também, quer dizer... Também, até porque tem uma dimensão muito mais pequena e a execução será mais fácil. Olha aqui uma oportunidade para a Católica, está a ver? Sim, senhora. Sim, senhora. Muito bem. E para um estudo de caso, quando estiverem no curso, para fazer um estudo de caso, os trabalhos nesta área. Com a gestão hoteleira a trabalhar, e é um grande projeto. É verdade. Sim, senhora, sem dúvida. Muito bem. Eu não vou prender-vos mais, queria agradecer-vos imenso este bocadinho de conversa boa que tivemos aqui sobre as nossas áreas. Espero que as pessoas que estiveram presentes e que atenderam tenham gostado. Agradecer muito à Católica a possibilidade de termos feito esta discussão online, mas para a próxima vai ser presencial, porque temos saudades de estar juntos. E agradecer-vos muito este bocadinho de conversa. Foi um prazer. Obrigado, foi um prazer também. Obrigada. Vamos falar com certeza. Vamos com certeza.
Muito obrigada, Joana. Muito e André, foi um obrigada, prazer muito obrigada, doutor. Obrigado, Muito doutora obrigada. Margarida, obrigado, Deus. doutora Joana e aos restantes organizadores pelo convite. E, enfim, nós no Centro Hospitalar São João estamos sempre disponíveis para receber e fundamentalmente para receber boas ideias e boas pessoas. Grande, estamos ótimos. Mais uma questão. Muito obrigada a todos aqueles que estiveram presentes e se tiverem alguma questão, liguem-nos através. A Filipa Almeida é a pessoa que é coordenadora da nossa pós-graduação, mas havendo questões para as duas áreas, eu deixo aqui o meu e-mail, é joana.almeida@sheratonporto.com e eu reencaminharei, caso sejam questões para a área da gestão de saúde, para a doutora Margarida e para o doutor André, e se for para a área da gestão hoteleira, partilharei aqui com a Filipa. Está bem? Muito obrigada. Obrigada Foi um a todos. prazer, um gosto. Foi um prazer, muito boa noite para obrigada. todos. Obrigadíssimo. Obrigada aos palestrantes, aos participantes também. Com licença. Obrigado, com licença.